Boa noite, companheiros e companheiras. Hoje estamos no ar ao vivo aqui pelo Facebook, no terceiro programa informativo da Rede Liberdade. Contamos hoje aí com o Adriano Ribeiro na técnica para auxiliar, para a gente conseguir ver umas imagens aqui. E vamos abrir esse programa hoje com uma boa notícia, uma notícia inesperada, que fez a gente até alterar a pauta aí de última hora, que foi a decisão do Supremo, hoje, de permitir que a defesa do Lula use aqueles diálogos horrorosos, antidemocráticos, golpistas, que foram capturados naquela operação chamada spoofing, né? Então, a maioria do STF hoje decidiu que vai liberar as mensagens vazadas. Foi um alvoroço, todas as redes, pelo menos as fechadas, já noticiaram, todos os jornais, e, assim, o que eu tenho visto, o que eu tenho observado aí, nos poucos comentários que a gente viu, nesse curto período em que a decisão saiu, é que realmente foi a grande derrota da história do Moro, né? E com isso se abre uma enorme perspectiva, ainda que seja uma esperança, mas uma esperança muito mais nutrida, de que o Lula consiga anular os resultados, né, dos julgamentos, uma vez que, segundo o próprio Gilmar Mendes, foi um absurdo jurídico, uma coisa inigualável. Até o New York Times deu a notícia hoje, eu não sei se vocês chegaram a ver, falando a respeito do tamanho da farsa jurídica que foi armada. A fala final do Gilmar Mendes foi extremamente contundente. A gente acredita que, sim, que agora estamos como nunca perto da anulação das condenações. Isso talvez não signifique que o Lula vai ser absolvido, ele deve passar por um outro julgamento, esperamos que digno, mas, de qualquer forma, abre-se aí um caminho para ele voltar a ser elegível e candidato, né? E com isso, um pouco da história do que a gente viu acontecer hoje, essa semana aí, desde da sexta-feira para cá, talvez mude alguma coisa, né? O que aconteceu, posso passar a próxima? O que aconteceu, que todo mundo falou, que virou notícia, que foi mais falado que Big Brother, que foi mais polêmico que a Carol Conká, que foi mais comentado do que o Lucas, do BBB, foi o bloco na rua, né? Lula me pediu para colocar o bloco na rua, essa foi a fala que detonou oficialmente a campanha de Haddad como pré-candidato do PT às eleições presidenciais de 22. Eu não sei se as coisas vão continuar como estão, mas o fato é que nós vimos aí uma bastante confusão em torno desse assunto. Para variar, deu aquela dividida básica na esquerda não petista, esquerda petista, e dentro da própria esquerda petista, né? Porque algumas pessoas acham que não é o momento para se colocar um nome, outras pessoas achando e justificando, né, que tem que colocar o bloco na rua agora, sim, para não se incorrer no mesmo erro de 2018, onde a gente até o último minuto insistiu com Lula candidato e não conseguiu tornar o Haddad conhecido, principalmente nos principais redutos eleitorais do PT, Norte e Nordeste, embora a gente tenha tido, sim, um resultado bastante robusto, né? Os inimigos vão dizer que não, mas tivemos um resultado bastante robusto contra um adversário que jogou sujo o tempo todo. Haddad, então, confirma, a história começa a surgir que não, o bloco na rua é só para ouvir as pessoas, não, o bloco na rua não significa que o Haddad é candidato. Aí Haddad acaba confirmando isso numa entrevista que ele deu para a CNN, que o nome dele está colocado sim. E o que a gente vê aí depois disso foi uma série de tweets, de comentários, de
como eu escrevi lá no meu post, de MMA, porque foi uma notícia que ela pode ter várias interpretações, né? Uma das interpretações que eu acho que o que eu vi mais os petistas colocando é que não, o Haddad sim é candidato, é um pré-candidato, e o trabalho que ele vai desenvolver é dialogar, conversar com as pessoas, tentar entender melhor as necessidades, e lógico, né, ser uma figura mais popular, mais conhecida nos rincões do Brasil, fora de São Paulo, ou dos grandes centros, onde ele já é bastante conhecido, e no caso de Lula poder se candidatar, então ele seria, a configuração seria outra, né? Outras pessoas dizem que essa candidatura seria um pouco precoce, porque, né, mesmo se tratando de uma pré-candidatura, colocar o nome do Haddad em substituição, nesse momento, ao nome de Lula, pode gerar uma confusão, como se gerou lá em 2018, quer dizer, primeiro a gente vai falar com a Haddad, depois a gente vai falar com Lula, Lula não pode ser o plano B, mas também, se não for para a rua, ninguém vai saber quem é. Boa noite para todo mundo que está dando boa noite. E aí surgiu a ideia de que também que isso poderia atrapalhar as pautas que são bastante importantes e que, na verdade, são vitais hoje, né, para a esquerda, que auxílio emergencial, pandemia, vacinação, emprego, enfim, política externa, relações internacionais, enfraquecimento da indústria, tem muita coisa acontecendo que vai estar sendo debatida agora num congresso com uma outra configuração, que a gente ainda não adivinhou muito bem como ela pode ser tudo, porque é o centrão, né? Então, nós vamos ter que, parlamentarmente, ser muito atuantes como oposição, mesmo sabendo que, em alguns casos, por exemplo, batalhar pelo auxílio emergencial pode trazer um benefício de imagem para o próprio Bolsonaro, né? Mas, enfim, eu acho que é uma pauta de esquerda e não tem como prescindir de defender essa bandeira, de defender o auxílio emergencial digno para que as pessoas, durante a pandemia, durante e no pós-tsunami da pandemia também, quando e se os números baixarem, as pessoas possam se readequar, enfim, a economia possa voltar a girar minimamente para que 40 milhões de desempregados tenham pelo menos uma perspectiva de emprego, para que as pessoas consigam morar, comer, né? E o aumento da miséria é visível, é assustador. A gente vê aqui nas grandes cidades, em São Paulo, a gente vê todos os dias nas ruas. Eu nunca mais, desde 1990, tinha visto tanta gente pedindo dinheiro, criança pedindo dinheiro em farol, gente pedindo dinheiro para comer, né? Gente pedindo um prato de comida, gente que está na rua e que a gente vê que não é gente que já estava vivendo na rua, né? Enfim, isso é uma situação que a gente está enfrentando hoje, que se não houver auxílio emergencial vai piorar demais e que a gente vai enfrentar ainda durante um bom tempo. Então, essas pautas são muito importantes. Ao mesmo tempo, existe uma teoria que diz que o Lula precisa focar em se defender, ele precisa focar em ter um julgamento justo, já que a perspectiva de ter o julgamento anulado é muito difícil, mas ou pelo menos ter um julgamento justo, ter direito a voltar a ter seus direitos políticos, né? E, de qualquer maneira, isso deve demandar tempo e com material imenso agora que foi liberado, tem muita coisa ali que precisa ser decifrada, né? Eu acho que desse processo não deriva apenas a anulação do processo de Lula, eu acho que deve derivar muito mais coisa que isso. Por exemplo, a suspeição do Moro não é apenas o fato de ser um juiz suspeito julgando um desafeto por motivações políticas, né? Tem muita coisa por trás disso. A forma como as coisas foram feitas, os diálogos são pesados, chegaram
a citar presente da CIA, né? Obviamente eles vão tentar se defender, mas a quantidade de material que tem ali, que vem desde lá de trás, que quando começou a vazar pelo Intercept, tem crimes claríssimos ali, né? Então, não é apenas um julgamento justo para o Lula, mas é uma justiça mais justa para todos, né? Não é justiçamento, né? As coisas não podem se basear no desejo de um grupo de procuradores ou de um juiz que, em conluio, decidem o futuro do Brasil, né? Não só com a prisão do Lula, mas com a destruição da indústria de construção pesada nacional, a destruição do nosso petróleo, enfim, as consequências da Lava Jato são avassaladoras. E se esse conluio ficar provado, porque para nós está mais do que provado, mas ficar legalmente provado, isso tem que virar um processo, né? E aí, finalmente, será feita a justiça. Talvez essa justiça já seja feita com Lula candidato, talvez Lula abra mão de concorrer, mas, enfim, o que se colocou aí é que hoje o bloco do Haddad está na rua e vai rodar o Brasil para ouvir, para sentir quais são as necessidades do povo brasileiro, que são necessidades muitíssimo diferentes, e isso é uma coisa que a gente precisa ter muito clara, são necessidades muitíssimo diferentes das que existiam no primeiro mandato do Lula, no segundo mandato, no primeiro da Dilma e no imediatamente pós-golpe, né? Hoje são necessidades muito mais prementes, também um povo que passou por um ciclo aí de desemprego, perda de renda, precarização, doença, morte, porque a gente sabe que a morte afetou aí, na maioria, as famílias mais pobres, né? Negros e pobres, como sempre, né? Como é o que acontece aqui no Brasil, a gente tem que a gente vai encontrar um SUS muito mais forte, por um lado, porque reconhecido, porém muito mais fraco do outro lado, porque depauperado, né? A pandemia sugou todos os recursos humanos, principalmente, do SUS de uma forma trágica, inclusive, né? Perdemos enfermeiros, perdemos médicos, estamos lutando aí desde o começo da pandemia com coisas básicas como máscara para os médicos, né? Hoje ainda saiu uma notícia que está começando a faltar de novo material para intubação. Existe uma outra notícia que os epidemiologistas estão alertando para uma terceira onda. Existe o temor das vacinas que temos hoje não funcionarem para essa nova cepa do vírus. A escalada do vírus, embora tenha arrefecido em estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, pelo menos é a notícia que se tem, no Amazonas também parece que deu uma arrefecida aí com algumas medidas de contenção, ela não acabou, né? O contingente vacinado ainda é muito pequeno, né? E com isso vem N outros problemas que também estão sendo pautados aí pela gente, conforme a gente consegue falar. Mas, enfim, o que a gente viu foi que a semana começou de um jeito, né? Terminou na sexta-feira de um jeito, com a notícia de que a Haddad estaria colocando o bloco na rua, gerou, sim, uma divisão na esquerda, gerou alguns tweets aí que também alimentaram essa discussão. Se você puder passar, Adriano, o que a gente separou, o tweet a gente tem o do Boulos, o do Dino e o da Glaze, tá? Que eu acho que, na verdade, eles provocaram aí essa falação, foi bem positiva, porque estava na hora da gente começar a falar de política de forma propositiva, e não mais chorando, né, as perdas e as coisas que a gente está perdendo, a gente agora, pelo menos, está discutindo de uma forma propositiva, programa, candidato, rua, não rua, quem é, o que nós vamos falar, unidade ou não unidade, quem pode participar dessa unidade de esquerda, né? Aí, o que o Boulos coloca, logo em seguida do anúncio do Haddad, é que o PT tem todo o direito de lançar os nomes para 2022 e ele se vê no direito de defender
uma frente única, um programa único, com os partidos de esquerda e depois definir nomes. Mas ele coloca ali no final, Haddad é meu amigo, é um grande quadro, e o resto é intriga, né? E haja intriga, porque teve muita intriga, né, nessa história, como sempre tem. Aí a gente tem também um tweet bem contundente também do Dino, que também é um quadro importantíssimo dentro da esquerda, um quadro de peso, né, e hoje desempenha uma função no Poder Executivo que o credenciaria para ser candidato, vice, ou seja lá o que for, né? Ele coloca aí que é indiscutível o direito de qualquer partido de lançar um candidato a presidente, óbvio. As questões são outras. Quais as alianças? Qual o programa para derrotar Bolsonaro? E eu acho que nesse ponto ele tem razão, né? Se por um lado a gente correr cada um para um lado, complica para todo mundo e as nossas chances ficam menores. Por outro lado, existem outras questões internas aí dos partidos, tanto do PSOL como do PCdoB, que é a questão da cláusula de barreira. Como é que fica? Esses partidos vão ter que compor chapas, enfim. É uma situação bastante delicada, a gente não pode sair nem comemorando, nem atirando pedra nesse momento, né? Por isso é que eu acho que discussão, sentar, conversar, discutir, talvez seja mais importante ainda do que falar de um programa. Pensar com quem nós vamos nos aliar, com quem nós não vamos nos aliar, que eu acho que isso já ficou muito claro, né, depois dessa eleição da Câmara. E que caminho a gente vai seguir está também ligado ao fato de estar selando o destino de alguns partidos e de alguns candidatos, né? Ele tem razão, a gente não tem o direito de perder, a gente não pode se dar o luxo de perder. A gente pode correr o risco, mas a gente não tem esse direito, né? E depois, eu acho que o que finaliza é a fala da Gleisi, que é um pouco ambígua, mas eu acho que, para quem conhece a estrutura do Partido dos Trabalhadores e para quem está bem inteirado de todos esses meandros aí, de todas essas frentes de batalha, liberdade de Lula, luta contra o fascismo, luta contra a miséria, eu acho que ela acaba ficando clara, né? Todos os partidos têm legitimidade, a Gleisi também conhece a questão do problema da sobrevivência dos partidos menores, e principalmente para debater o Brasil, porque, é claro, o que mais a gente quer é que cresça o debate dentro da própria esquerda, né? Que a gente olhe com olhos de 2021 para o trabalhador, para a mulher, enfim, para as organizações de classe, para as minorias, para os estudantes, para a questão da saúde fundamental, importantíssima, para essa tentativa, e praticamente acertando em todos os tiros, de destruição do que é público, né? De cada vez menos políticas públicas, cada vez mais se jogar nos braços da iniciativa privada, a questão do teto dos gastos, que é uma das coisas fundamentais para a esquerda batalhar e derrubar, né? E aí a Gleisi falou, olha, por enquanto a gente não está falando de nomes. Está falando de nomes ou não está falando de nomes, o importante é que a gente movimentou, e essa é a minha visão mais positiva dessa história toda, até mesmo das brigas, né? A gente movimentou a esquerda, a militância de esquerda, em torno de questões propositivas, né? A gente ficou muito tempo chorando, a gente ficou muito tempo reclamando, a gente ficou muito tempo lamentando, está na hora da gente erguer a cabeça e propor, ir para a rua, entender o que o povo quer, né? Entender também quais são os nomes que têm hoje aderência, né? Eu não tenho dúvida que Lula é o nome, mas o Lula ainda é uma incógnita cada vez mais perto de se tornar uma realidade. E hoje, assim, eu acho que hoje a configuração toda aí mudou, principalmente porque a gente viu a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, votando o ministro também, que foi indicado lá pelo Bolsonaro, votando em favor de Lula e contra a Lava Jato. Embora a gente saiba que ele não é um lavajatista, mas ele acaba favorecendo Lula de alguma forma. Enfim, eu acho importante deixar essa discussão quente, né? Tanto a discussão da suspeição da Lava Jato,
e de que a gente sempre soube a trama que estava ali por trás, né? Exigir justiça para Lula, mas não apenas justiça para Lula, exigir que não aconteça mais esse tipo de... Porque não foi só Lula sofreu demais, o Brasil sofreu demais, mas muitas outras pessoas também se viram perseguidas, perderam emprego, indústrias foram destruídas, um projeto de país foi destruído. E é justamente esse projeto de país que a gente precisa tomar fôlego com todos os problemas para tentar reconstruir, e parte dessa reconstrução é barrar as maldades que estão sendo tramadas ali dentro dessa nova configuração do Congresso. Então, o papel da esquerda é extremamente importante para entender, para propor e para batalhar para que a gente volte a ter um Brasil como a gente conheceu, né? Ou pelo menos minimamente parecido com aquele que a gente conheceu antes do golpe. Acho que o outro tema, que também foi um tema bastante comentado, e que também é bastante polêmico, e onde talvez não tenha certo ou errado, mas visões diferentes de uma mesma questão, é a questão da volta às aulas, né? Eu foco um pouco mais em São Paulo, primeiro por ser um estado enorme, que tem um contingente muito maior de professores e de alunos, mas isso está se verificando no Brasil todo, com pequenas exceções aí em alguns estados, talvez Bahia, Piauí, que são estados que, coincidentemente, são governados pela esquerda, né? Os professores, então, obrigados a voltar a dar aulas em condições muito aquém das necessárias, né? Sem proteção, sem os EPIs necessários, sem nenhum tipo de segurança, sujeitos a tomar ônibus, muitas vezes mais do que um, muitas vezes mais do que 4, né, porque são professores que dão aula em vários lugares, num modelo híbrido, que até agora não ficou claro, porque se não é obrigatório, só 35% das crianças voltam, o mesmo professor vai ter que dar aula online, ele vai ter que dar aula presencial, ele tem que se deslocar, tem que estar 10 lugares ao mesmo tempo, ele tem que proteger as crianças, e ele tem que se proteger sem nenhum preparo, sem nenhum plano, sem nenhum programa, simplesmente voltem às aulas, né? E é claro que, em função disso, não tinha outra alternativa senão propor uma greve, né? E a greve, como sempre, foi muito bem recebida pelo governo tucano, eles adoram grevistas, eles são super carinhosos, principalmente com professores, acho que nem preciso dizer que eu estou sendo irônica, claro, endureceram, né? E endureceram com ameaças de desconto, com ameaças de substituição, aproveitando, inclusive, da situação que a gente está numa situação de emprego extremamente complicada, dizendo que ia contratar substitutos e etc. Quer dizer, aumentar o contingente eles não querem, mas eles não querem contratar substitutos. E acabou virando um tema também de muita discussão, de muita polêmica, e, né, como fazer, como é que vai funcionar essa volta às aulas. No final, parece que a greve não funcionou muito bem, a adesão não foi muito grande, ou pelo menos foi o que a mídia noticiou, mas se a gente teve aí uma adesão de 20%, que foi o que a POSP colocou, por outro lado, também teve mais de 800 escolas que não conseguiram retornar por falta do mínimo, né? Do mínimo necessário, por falta de álcool, falta de pessoal para fazer higiene diária das escolas, como é necessário para o protocolo. Então, é uma volta no estado extremamente atabalhoada. Eu não tenho notícias de como ficou a municipal, que são crianças um pouco menores, e assim, os professores continuam sendo amaldiçoados, né? É impressionante como a gente consegue ver isso, observar nos portais de notícias. O professor não quer trabalhar, mas se o professor se ele vai na praia, ele também pode dar aula, né? E
E tem um outro dilema, um outro problema muito grande, que é a questão de priorizar os profissionais da educação para vacinação. Nós temos poucas vacinas, a vacinação não está andando como deveria, a gente ainda está aqui em São Paulo, vacinou uma parte dos profissionais de saúde, uma parte pequena, agora estamos vacinando idosos de 90 anos, como é que a gente faz para priorizar? Né? A gente tira o idoso da fila e coloca o professor? A gente faz simultaneamente, mas aí não tem vacina para todo mundo, a gente tira o profissional de saúde, muita gente fala assim, dentista, o psicólogo, o fisioterapeuta, ele não precisa de prioridade, eles precisam, né? São profissionais de saúde que podem não estar na linha de frente, mas que estão interagindo com pessoas, né? E que interagem com muitas pessoas de forma muito arriscada todos os dias, né? É óbvio, se você tem um profissional de saúde que está em casa, em home office, né? Mas isso não é a regra, isso é exceção à regra, né? E é o que a gente quer? A gente quer vacina. Ninguém está pedindo para ficar eternamente em casa. Ninguém está pedindo para ficar eternamente em aulas online, né? Nesse mundo não funciona tão bem, esse mundo online não funciona tão bem na escola pública como funciona na escola particular, que tem recursos, que os alunos têm recursos. A gente entende também que as crianças, quem tem criança, quem tem adolescente em casa, eles estão sofrendo, assim como os idosos também estão sofrendo, se privando de várias coisas, mas a energia das crianças é mais complicada, e isso sim, claro, os pediatras estão dizendo que isso pode causar danos, os profissionais de pedagogia estão dizendo que isso pode causar danos, mas nesse momento é uma questão multidisciplinar. A gente tem que consultar os infectologistas, a gente tem que consultar os pediatras e os profissionais de saúde e os pedagogos e as pessoas que estão envolvidas com, com todo esse mundo da educação, que não são necessariamente professores. A gente tem a merendeira, a gente tem o faxineiro, né? Bom, a conclusão de tudo isso. Os professores voltaram uma semana ou 10 dias antes dos alunos voltarem. Ontem foi segunda-feira, os alunos voltaram às aulas e já teve 7 ou 8 escolas fechadas, né? Embora o secretário diga que não é um surto, o que de fato aconteceu é que quando os alunos chegaram para ter aula, tinha alunos que estavam com suspeitas de Covid, tinha professores que estavam com suspeitas de contaminação ou com sintomas, né? E, enfim, 7 foram fechadas no primeiro dia. Eu não tenho notícias hoje se a gente teve mais fechamentos, etc. E é uma situação bastante difícil, é uma situação difícil para os pais, e tem muitos pais e mães que não têm alternativa de onde deixar seus filhos, a gente sabe que isso é extremamente difícil, né? Eles estão trabalhando. Então, a escola é um porto seguro. A escola é o local onde as crianças, a escola, as creches, a pré-escola, é um local onde as crianças ficavam em segurança, né? Não é todo mundo que tem alguém para deixar, enfim, é uma situação complicadíssima. Aqueles que não estão trabalhando e não precisam deixar os filhos na escola, ou seja, poderiam cuidar dos seus próprios filhos, né? Nesse momento complicado. Eles também estão percebendo, no caso principalmente de crianças menores, de crianças pequenas, um problema, um déficit de sociabilidade, e isso é gravíssimo para crianças pequenas. A escola ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, sociabilizar, trocar experiências, trocar com iguais, né? A gente sabe que um ano fora da escola é doloroso, não é necessariamente, os pais querem se livrar dos filhos, né? Então, tem temor de todos os lados, tem temor de não mandar o filho para a escola e você ter um prejuízo psicossocial, até mesmo neurológico, porque é o momento, existem idades certas para se estimular necessidades corretas para as crianças, né? Existe o temor de mandar seu filho para a escola e ele voltar doente ou
voltar mesmo que assintomático, com sintomas leves, adoecer quem está em casa, adoecer os parentes, adoecer os avós, há o temor dos professores que estão absolutamente expostos, os professores da merendeira, do porteiro, do faxineiro, né? É uma situação muito complicada. Eu não vejo outra alternativa a não ser ter mais vacinas. Então, eu acho que o nosso papel é muito de pressionar para que a Anvisa aprove logo as vacinas que têm que ser aprovadas, a Sputnik, claro, com todos os testes, com toda a segurança, ninguém acha que, vamos aprovar qualquer vacina, vamos dar, isso também não vai resolver o problema, né? A gente precisa ter a segurança de que as pessoas serão vacinadas. Agora, a gente sabe, por exemplo, que um dos poucos países do mundo que vacinaram jovens e de 16 anos para cima foi Israel, né? Então, os nossos jovens, as nossas crianças não estão sequer nos planos da vacinação. Então, é por isso, assim, que a gente tem, pelo menos, que batalhar para que os profissionais de educação, os motoristas de coletivo também, né? Quando eu falo profissionais de educação, é todo mundo que está envolvido nessa cadeia de educação, enfim, para que o máximo possível de pessoas estejam vacinadas, né? A gente viu aí, e é com isso que eu vou até encerrar, que, mais uma vez, quem entra dando uma solução, ou pelo menos um ar de solução, é a iniciativa privada, com essa iniciativa da Luísa Trajano, e segundo ela, seria um pool de empresários que estaria fornecendo para o SUS os insumos para possibilitar a vacinação. Não, seringas, agulhas, algodão, luvas, logística, importantíssimo, e nisso eles são, pelo menos a Luísa, mestre, e vacina, né? Nós precisamos ter vacina. E o que a gente vê do outro lado, exatamente no mesmo dia, quase na mesma hora, é o Ministério cortando leitos de UTI, né? Então, assim, mais uma vez, eu acho que a nossa grande batalha neste momento específico é vacinar o maior número de pessoas possível, pressionar para isso, né? Agora o Bolsonaro já decidiu que ele não é mais contra a vacina, então agora ele vai vacinar inclusive a mãe, ele diz hoje que ele nunca foi contra a vacina. Menos mal, sei lá, né? Na situação que a gente está, a gente tem que demonstrar a contradição, mas a gente tem que pensar que, assim, só vacinando o maior número de pessoas, a gente volta a viver uma coisa um pouquinho mais próxima do normal. E tem outras pautas que são tão urgentes quanto essa, né? Então, o Zé Carlos está me perguntando qual é a lógica do governo do Estado forçar a volta às aulas nesse momento. Bom, eu acho que a lógica é a pressão mesmo, pressão do mercado, pressão porque quem levantou essa bandeira da volta às aulas, num primeiro momento, foi uma associação de mães cujos filhos estudam em escola particular. Tem até uma matéria grande que eu recebi hoje falando a respeito disso. É uma associação de mães cujos filhos estudam no Sheppel, no Porto Seguro, né? Enfim, existe interesse aí. Obviamente, é interesse econômico, não tem outro interesse. Agora, existe também profissionais sérios de pediatria, de saúde, que estão dizendo que as crianças estão tendo prejuízo. Então, a solução não é voltar de qualquer jeito. A solução é voltar com professores vacinados, né? Se a escola particular tem condição total para prover todos os protocolos de distanciamento, a melhor máscara, né, para os professores e para os alunos, aí eu acho que fica a critério dos pais, mas o Estado, ele não pode mandar as crianças voltarem para a aula e os professores voltarem a dar aula sem oferecer garantias. E o Estado não está oferecendo garantias, a escola pública não está oferecendo garantias, né? Aí já não é mais a questão de, fica a critério dos pais. Não, não é isso. É uma política pública que está sendo colocada, que está sendo questionada, e a gente tem que
batalhar justamente para que as políticas públicas do governo do Estado, da Secretaria da Educação, já que eles insistem nisso, sejam efetivas, sejam eficazes para evitar a propagação do vírus. Pelo que a gente viu, no primeiro dia, elas não estão sendo, né? Então, eu acho que a nossa briga tem que ser essa, nem falar que não pode voltar de jeito nenhum, porque não é importante. É importante. A escola é importantíssima para as crianças, né? Mas a vida das pessoas é mais importante do que isso. E se não há garantias, se não existe a garantia sequer do cumprimento dos protocolos, as pessoas não podem ser empurradas através de uma política pública para o risco, né? Eu acho que é aí que a gente tem que apontar. Bom, gente, hoje eu ultrapassei 5 minutos do tempo. Agradeço a participação de vocês aí, que estão mandando textos. Eu ainda não estou muito acostumada a ler e responder e não perder a linha de raciocínio, mas um dia eu vou me acostumar. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E nós vamos finalizar aqui com a imagem do dia, né? Hoje a gente descobriu que o Faquin realmente é deles. Essa imagem foi resgatada aí de mais de, sei lá, um ano atrás, na época que a Veja divulgou esse diálogo, que foi junto com o Intercept, né? E então, finalmente, a gente sabe que foi com o Supremo, com tudo, né? Eu acho que hoje a gente percebeu que o Faquin é deles, né? Mas tivemos ali 4 que estão pela justiça, né? Porque a gente não vale a pena ter justiça quando a gente sabe que quem está julgando está comprometido, né? A justiça tem que ser justa, né? Nem para um lado nem para o outro. É isso aí. Gente, muito obrigada, boa noite para vocês. Sexta-feira estamos de volta. Vai ter a gravação aqui desse programa no YouTube, daqui a pouquinho, fica também no Facebook, gravado, para quem não conseguiu assistir. Eu tentei compartilhar na minha página, mas eu compartilho em seguida a gravação, e sexta-feira a gente está aqui de volta, e eu prometo que eu vou tentar responder as perguntas de vocês aí depois, tá bom? É isso aí. Muito obrigada, boa noite, e até sexta.